Olá para você que acompanha o canal da Hookcap. Hoje, nesse podcast, a gente vai falar de PIB à mercê, vamos falar de Brasil, fuga de talentos e protagonismo econômico do nosso país. Bom, um pouco de informação antes de trocar aquela ideia. O PIB do Brasil ele é dividido, PIB de qualquer país, né, nos setores primários, secundários e terciários, ou seja, commodities, ali, venda de produtos primários não industrializados, a indústria e o terceiro setor, setor de serviços. No Brasil, esses três setores são divididos mais ou menos nessas porcentagens. 20%, 25% do PIB do país é no setor primário, então produção de grãos, produção de carne, minério, exportação de minérios, enfim. E esse setor, vale a pena a gente entrar em detalhes aí, a gente é muito bom nisso mundialmente. Assim. A gente é o principal produtor de soja do mundo, quarto maior produtor de grãos em geral, maior exportador de milho, de carne. Temos o maior rebanho do mundo bovino, maior rebanho bovino do mundo, maiores produtores, portanto, maiores exportadores de carne de ave e terceiro maior produtor global de carne suína. Então, no setor primário, ou seja, nas commodities, a gente é brabíssimo, certo? Na indústria, você já deve imaginar, tá na TV, todo mundo sempre soube desde a escola, que o Brasil não desenvolveu muito sua indústria. E nossa indústria, apesar de existir e se compor, sim, quase chegando ali a 20% do PIB, ela não está entre as tops globalmente. Né? Nossa indústria não consegue servir o próprio país em muitos setores. Né? Tem países em que a tecnologia está muito mais avançada, Alemanha, China, Estados Unidos, e a gente é um grande importador de produtos industrializados e provavelmente alguém da sua família já falou, a gente devia, em vez de exportar as coisas, os produtos primários, a gente devia industrializar aqui e exportar com mais valor agregado, e é isso aí mesmo. Nossa indústria compõe ali 1/5 do PIB, mas ela não é uma das tops globais. E o setor de serviços, que é responsável por 60% da nossa economia. De tudo que é produzido pelo país, 60% vem do terceiro setor. E a gente está passando por essa fuga de talentos no setor de TI. A gente já vem de alguns anos, né? No mínimo 5, nos últimos 10 anos, vamos dizer assim. A nossa moeda tem perdido valor cada vez mais em relação ao dólar, ao euro e outras moedas que são moedas de troca global. E olhando para esse cenário que a gente vive hoje e pensando que talvez a gente já tenha perdido a onda da industrialização, talvez a gente esteja muitos passos atrás para a gente competir globalmente nesse setor. Eu vejo hoje o seguinte ponto: com a vinda da internet, ela quebrou várias barreiras, né? A gente estudou lá a globalização, que fez com que os países abaixassem as bordas, as barreiras, e comprassem e vendessem mais, trocassem mais cultura entre si, e a internet teve grande influência nisso. E a internet tem vindo com força no sentido de a concorrência por clientes do terceiro setor hoje não é só mais nacional, interna, mas hoje ela já é global. Isso tem acontecido cada vez mais em alguns dos setores, de serviços principalmente, que por conta da internet já tiveram essa barreira diminuída, certo? E o meu ponto é que isso pode e vai ser aumentado, né? Isso vai ter graus de grandeza cada vez maior. Isso que eu digo é essa concorrência global por clientes, que antes eram disputados apenas por fornecedores locais também, mas que cada vez mais vão ser disputados por empresas posicionadas em qualquer lugar do mundo. Então isso já vem acontecendo e já é uma realidade. Um ponto que eu quero trazer hoje nesse podcast é que isso pode aumentar, e já está aumentando também na concorrência por mão de obra. Mas já a gente chega nisso aí. Antes, eu queria falar de mercado interno e mercado externo. Estava discutindo com isso essa semana com amigos, e uma coisa que talvez era óbvia para mim, não era para eles, e durante a discussão ficou claro para mim que nenhum dos dois estavam certo, no sentido de que não tem certo ou errado, mas que da discussão alguns conceitos, talvez fatos, surgiram, e esses fatos que eu queria trazer para vocês. Mas a discussão começou assim:
a disputa por talentos de tecnologia aqui no país. E os nossos talentos vão ganhar mais grana no exterior, porque a nossa moeda hoje, 2022, está fraca, mas isso não é bom para a economia local, né? Essa é uma linha de raciocínio. E outra linha de raciocínio era, beleza, mas essa fuga de talentos, entre aspas, que antes se dava fisicamente, né? Até que o pessoal chamava de fuga de cérebros, quando um cara, sei lá, fez doutorado, PhD no Brasil, se movia para os Estados Unidos, ou um chinês se movia para os Estados Unidos. Essa fuga de talentos, porque esse talento não vai ser utilizado pelo país nativo deles. Mas hoje essa fuga de talentos não necessariamente é física. E, em geral, pela minha análise, não é física. Então, os talentos estão indo trabalhar para fora, entregando seus talentos para empresas do exterior, mas recebendo essa grana e remetendo esse dinheiro para o país de origem, então para o Brasil. Dessa forma, o que eles estão fazendo é, no final das contas, exportação de serviços. E a outra linha de raciocínio, então, era essa, de que beleza, se em determinado ponto as empresas locais não estavam conseguindo competir com as empresas externas do exterior por conta da disparidade da moeda, em outro cenário, quer dizer, no mesmo cenário, mas de outro ponto de vista, esses trabalhadores estão exportando serviços para o exterior e, portanto, trazendo moeda, né, trazendo valor para o país, para o Brasil, valor tal que é gasto no país, ou seja, que gira a economia local e não a economia externa, o que também é interessante para o país, né? E daí as duas formas de ver são válidas, e eu trouxe para a discussão a posição de Israel. Israel é um país bem pequeno, claro, se comparado ao Brasil e Estados Unidos em termos de população. Eles têm cerca de 10 milhões de habitantes. Para método de comparação, o Paraná tem cerca de 11 milhões de habitantes. Então, nosso estado aqui tem... Um estado do Brasil tem 11 milhões de habitantes. É maior em população que Israel. E eles têm uma cultura que, em razão do mercado interno deles, de Israel, ser limitado, ou seja, se eles venderem para todo mundo no país determinado produto, eles vão ter no máximo 10 milhões de compradores. É um mercado limitado. Eles já criam produtos, soluções tecnológicas, eles trabalham com tecnologia de ponta, enfim, é um país bem avançado nisso. Eles criam produtos e soluções para serem vendidos e atenderem demandas globais, porque se eles forem se limitar ao mercado interno, eles não vão suceder, eles não vão alcançar os objetivos deles, porque eles vão estar limitados àquele mercado que, pelo tamanho do país, é um mercado pequeno. Então, eles já pensam do dia 0, do dia 1, do planejamento de qualquer negócio que eles vão fazer, em atender demandas globais. Esse é um ponto muito interessante, porque voltando à linha de raciocínio 1, em que, olhando da perspectiva das empresas nacionais, não é interessante essa fuga de talentos. E não é interessante, e seria interessante, portanto, que o governo impedisse essa fuga de talentos, sei lá, colocando imposto para quem tentasse vender o seu serviço para fora. Isso se dá apenas porque no Brasil a gente tem essa visão de que o mercado interno é muito grande, e esse é um fato, mas que esse mercado interno é suficiente para que criemos grandes empresas aqui, para que resolvamos todos os nossos problemas. Esse é o ponto que eu gostaria de discordar, pelo menos no suficiente. Eu acredito muito no nosso país, e eu acredito que a gente tem que, seja como empresário local, seja como trabalhador local, enfim, seja como governo, a gente tem que passar a assumir um protagonismo econômico global. E ao invés de nos fecharmos em nossas bordas, em nossas fronteiras, ou seja, olha, para defender as empresas locais que não estão conseguindo competir globalmente, isso já é um fato, elas não estão conseguindo competir globalmente. As empresas do exterior conseguem pagar salários melhores, conseguem contratar produtos e serviços de maneira mais competitiva, porque a conta fecha, sendo que a gente tem que pagar por serviços do exterior também. Então, uma empresa que precisa de serviço do exterior também se torna menos competitiva nesse sentido. Então, esse é um fato. Mas, como sociedade, como governo, como país, a gente, ao invés de nos fechar nas nossas bordas e impedir de maneira artificial, de uma perspectiva econômica, que isso aconteça, por exemplo, impondo impostos para quem tenta vender seus serviços no exterior, eu acredito que a nossa abordagem deveria ser, pelo contrário, assumir esse protagonismo econômico global como país e criar soluções que a gente possa atender não só o mercado interno, o mercado local, mas tal qual
Tal como Israel faz e já pensa hoje, no caso deles por necessidade, a gente também fazer isso. Ou seja, do dia 0, do dia 1 ou do dia N, porque a gente já tem muitas empresas boas rodando, a gente pensar globalmente, pensar em fazer, em criar, em produzir soluções, principalmente de serviços, mas talvez no futuro até de indústria, porque um pode puxar o outro, na minha visão, que atendam necessidades globais. Nesse cenário, a gente primeiro não precisa usar esses artifícios, esses métodos artificiais para nos fecharmos em nossos muros. Pelo contrário, a gente se abre ainda mais, a gente coloca a cara para fora, para, assim como a gente já faz no primeiro setor, a gente nos tornarmos exportadores globais de indústria 4.0, indústria de software, mas também serviços, né? Como por exemplo serviços de software, a gente se tornar líder nesses setores que são os setores que mais estão se desenvolvendo e mais vão se desenvolver inevitavelmente de hoje para frente, certo? Com isso, a gente passa a ser exportador desses produtos e serviços, a vender produtos e serviços em moeda estrangeira. Então, essa disparidade hoje, né, 2022, entre dólar real, euro real, por exemplo, se nossas empresas vendem para o mundo, ela é mitigada. Por quê? Porque eu vendo aqui para o mercado interno, mas eu também vendo para os Estados Unidos, eu também vendo para a Europa, eu também vendo para a China. E agora a gente está falando não só das commodities, mas de produtos, ou produtos industrializados, ou serviços de tecnologia, enfim, de indústrias modernas. E para mim, essa é uma forma muito mais digna e muito mais segura, pensando a longo prazo, da gente defender o nosso produto interno bruto. Por quê? O nosso PIB está à mercê. A concorrência por clientes só vai aumentar, né? A gente acabou de ver que o setor primário, que é pujante no nosso país, ele representa apenas 1/4 do nosso PIB. E o setor que mais representa a maior parte do nosso PIB, que é o setor de serviços, parte dele está à mercê da concorrência global, seja por clientes, ou seja, do cara que faz essa compra desse serviço, seja por mão de obra qualificada, ou seja, as pessoas que vão permitir que aquele serviço continue acontecendo localmente. Isso vai aumentar, a internet vai fazer com que essa concorrência seja cada vez mais global, vai fazer com que os muros não valham de nada. Caso os governos queiram aumentar os muros artificialmente, forçadamente, isso tem consequências ruins para vários outros setores, né? Seja setores da economia, seja setores da sociedade. Aumentar impostos para importação, exportação, enfim, ou até subsidiar esses impostos, tem consequências que muitas vezes são inesperadas. Então, não é uma solução desejável para ninguém fazer isso de maneira artificial. E, dessa forma, a gente está indo para o futuro em que a gente se posiciona de maneira mais protagonista na economia global, nesses setores que vão representar cada vez mais maior parte da economia global, maior porcentagem do que se é comprado e vendido. A gente fica menos à mercê da disparidade entre moedas, a gente se defende contra essa volatilidade e a gente se defende portanto, da fuga de talentos e da fuga de clientes, né, consumidores. Por fim, a gente pode se posicionar para que a gente conquiste clientes que antes a gente não tinha, clientes globais. Então, é isso. Creio que essa seja uma discussão muito válida, para médio e longo prazo. A gente tem que pensar em nós como país, a gente tem que pensar em nós como economia sustentável. Não adianta a gente tomar decisões que vão ser legais hoje, que nossa moeda está fraca e que a gente vai ajudar as empresas no dia de hoje, mas que a gente está impactando o futuro da nossa economia, talvez o futuro lá de 20, 30 anos dos nossos filhos, porque a gente vai criar efeitos, né? A partir dessas causas a gente pode criar efeitos que muitas vezes a gente não está esperando, ou que muitas pessoas estão vendo e que já estão esperando, mas que a gente executa essas causas porque a gente está pensando muito no curto prazo, né? Então é isso que eu vejo. Minha conclusão e o que tudo isso tem a ver com a Hook Capital? Aqui na Hook Capital, em qualquer empresa que a Hook Capital for se envolver, principalmente naquela visão de Venture Builder, ou de apoio, de aceleração, de ajudar a criar a estrutura dessas empresas, estrutura tecnológica, que é o nosso diferencial, no que a gente é especialista, temos que criar empresas globais, do dia 0, do dia 1. A gente tem que pensar em atender o cliente global, a gente tem que criar conteúdo em inglês, em espanhol, em francês, em mandarim, a gente tem que
chegar onde no mundo inteiro, onde qualquer pessoa estiver, como um israelense faz, como um cara da Coreia do Sul faz. Por quê? Porque eles têm mercados internos limitados e eles precisam, por necessidade, para competir, eles precisam ser globais. Então, acho que essa mudança de mindset, ou a gente criar essa cultura com esse novo mindset, com esse novo jeito de pensar, é válido, é importante e eu diria é essencial, é vital para que a gente se posicione cada vez mais como uma economia forte, um país forte, que a gente use toda a criatividade do povo brasileiro, não para ficar atendendo à vontade dos outros, de outras nações, mas para a gente construir um mundo que nós brasileiros acreditamos que pode ser construído. Um mundo melhor, um mundo seguro, um mundo pacífico, um mundo feliz, um mundo criativo, um mundo que as pessoas consigam aí viver bem e em harmonia, né? A gente tem os nossos problemas internos, mas se a gente for ver como um estrangeiro olha para um brasileiro, né, apesar de todos os nossos problemas, é assim, né, vivendo com alegria, vivendo em harmonia, então um punhado de gente diferente, mas que consegue conviver bem. Acho que a gente consegue impor essa cultura pro mundo se a gente tiver posições melhores e, enfim, acho que isso, em resumo, a gente estiver melhor posicionado aí no xadrez global. Beleza, gente? Espero que tenham gostado desse recap, desse comentário que é um pouco econômico, muito econômico, na verdade, mas que tem bastante a ver com o que a gente aprende e estuda aqui, que é essa parte de tecnologia, parte da economia do futuro, que está vindo já, né? Não é que vai vir. Então, creio que tenha valido a pena gravar esse podcast de hoje. Obrigado, curtam este vídeo, se inscrevam no canal, a gente tá junto com vocês. Até mais!